Vamos começar. Bom, olha só. Deixa eu botar aqui. Calma aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Nosso livro termina hoje. É o módulo 24. Calma aí. E é revisão, tá? Então a gente vai abordar o módulo 24, revisão. O que acontece? Eu vou fazer com vocês, né? Vou fazer com vocês porque eu era pra ter passado ele, mas eu esqueci que tinha ele, né? Eu achei que tivesse mais um conteúdo, mas não, né? E aí eu vou fazer com vocês para poder vocês terem o livro. Eu quero que vocês, quem tem livro, é página 169, vocês abram o livro de vocês e vão marcando, tá? Façam comigo, vão marcando as alternativas que estão certas. E quem não tem, bota no caderno, mas me manda para eu ver o que vocês fizeram, porque eu vou contar tudo isso como nota. Entendeu? O aluno que não me manda, eu considero que ele não faz atividade. E aí, na hora de dar nota de trabalho, eu não dou nota de trabalho, tá? Fica sem, é a recuperação, tá? Então, me manda. Bom, se alguém entrar, me avisa que eu vou botar aqui na lista. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos lá. Questão 1. Vamos lá. Vocês vão me ajudando a fazer, tá? Eu vou perguntando. Se vocês não conseguirem, não tem problema. O importante é a gente tentar. Tá? Vamos lá. Durante todo o ano de 1995, o governo deixou de fornecer iodato de potássio aos fabricantes de sal. O iodo é essencial para os seres humanos. Problemas, porém, só se manifestam em populações subnutridas, que não incluem em sua alimentação produtos do mar, uma rica fonte natural de iodo. Então, esse jornal, né, essa manchete, ela foi de 1996, né, porque em 95 teve-se muito problema de iodo no corpo, né? Então, pessoas que viviam em regiões pobres, que não tinham acesso à alimentação rica de iodo, como por exemplo frutos do mar, estavam aparecendo como um problema, que eu não vou falar, né, por enquanto, né, aparecendo como um problema. E aí o governo, ele decretou, como o iodo, ele não pode, nosso corpo, né, a falta dele gera um problema, né, tem que ter o iodo, e se você comer em grande quantidade, a porcentagem de iodo, você também gera o mesmo problema, só que com outro nome, né. O governo, ele decretou que o iodo teria que ser inserido no sal de cozinha, porque o sal de cozinha a gente trabalha com, todo dia a gente come, né, sal, mas em pouca quantidade. Então foi uma ótima ideia, né? E aí foi inserido o iodo no sal de cozinha, tá? E aí tá dizendo assim: assinale a alternativa que apresenta respectivamente o nome da glândula afetada e a doença provocada pela falta desse alimento. Vocês lembram o nome da glândula que é afetada pela falta de iodo? E o que acontece quando a pessoa ela não tem iodo no corpo? Alguém lembra? Provavelmente não, né, gente? Vocês estão exigindo demais, sei que vocês não vão lembrar. Bom, o tireoide, tá? E o nome do problema é bócio. Vocês lembram que é o bócio? Que a pessoa fica aquela gordura no pescoço, como se fosse uma glândula com gordura mesmo, fica inchado, né? E aí tem o hipertireoidismo e hipotireoidismo, onde a pessoa emagrece e outra pessoa engorda, ou seja, quando a pessoa tem muito iodo no corpo, quando a pessoa tem pouco iodo no corpo, tá? Então, era a tireoide e é o bócio, tá? Eu sempre lembro de uma amiga minha que teve, né? E aí, quando ela operou a tireoide, o bócio foi embora. Ela ficou a marquinha mesmo. 2. O metabolismo do carboidrato é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, o desequilíbrio nesse processo pode provocar hiperglicemia ou diabetes. O comando do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidrato que, chegando ao intestino, sofre ações de enzima, quebrando-se moléculas menores, glicose, por exemplo, que serão absorvidos. A insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada de glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina ou sua ação está diminuída,
dificilmente a glicose pode entrar na célula a ser consumida. Então, quando a pessoa, né, produz pouca insulina no corpo, que a insulina é um processo natural do corpo, né, a glicose ela não consegue entrar no corpo e aí a pessoa gera um problema, que é diabetes, né? Com base nessas informações, pode-se dizer que, vamos lá, o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. Guardem essa informação para a gente ir para cá. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas e tem papel enzimático sobre as moléculas de açúcar. O acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento de ação de insulina, levando o indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia. A diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficiente alto, evitando assim um quadro clínico de diabetes. E aí, qual fosse para chutar, qual vocês chutariam? Hein? Gente, olha, não vou tirar ponto de vocês, não vou brigar com vocês, não vou rir da cara de vocês. Qual vocês chutariam? Qual vocês chutariam? Letra B, professor. Caian entrou? Mentira, Caian, eu sonhei com você. Não deu bom, ué. Gente, peraí, 1 minuto de silêncio. Caian, sonhei com você, acredita? Hein? Sério, professora? Sério, sonhei a noite toda com você. Não sei se é um sinal, hein? Sonhei que a gente estava numa rua, olha que loucura. A gente estava numa rua e aí encontrei você, não lembro muito bem, mas eu lembro que eu estava com você, eu falei, eu tenho que dar aula. Tá na hora da minha aula, eu estava na rua. Aí você falou assim, tem um bar aqui que tem internet na televisão. Dá aula pela televisão mesmo. Aí eu fui, liguei uma caixa de som na televisão para ficar alto, né, que estava baixo, e dei aula pela televisão, e você do meu lado, esperando acabar a aula, que a gente tinha que ir para algum lugar, resolver algum problema que você aprontou, enfim, não sei porquê, mas sonhei com você, tá? Eu lembro perfeitamente de você no sonho, não lembro muito do sonho, mas lembro de você no sonho. O que isso quer dizer, eu não sei, mas vamos lá. Bom, é a letra D, tá, gente? Por que D? A diminuição da insulina no corpo provoca o acúmulo de glicose no sangue e aí a pessoa vai gerar uma diabetes, tá? Então, se eu tenho uma diminuição de insulina, o corpo começa a degradar a glicose, porque o corpo fica desesperado, né, atrás de açúcar, né? E como não tem insulina no corpo, ele vai começar a degradar a glicose, e aí a glicose começa a acumular no sangue e aí acaba gerando a diabetes, tá? Letra D. 3. Técnica que reverte menopausa e devolve fertilidade. Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados Unidos. Então perceba, hoje essa manchete não assusta a gente fala, que é isso, né? Pelo menos a gente da área da saúde ou biológica vai falar, isso é normal. Mas a gente está falando da manchete de 1999, ou seja, uau, novidade, né, na época, né? Que ajudou muitas mulheres, enfim. E aí foi a primeira técnica onde foi feito o transplante de ovário, né? Até então só tinha transplante de outros órgãos, como por exemplo o coração, tá? No procedimento médico cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios a produzir óvulos. Então, foi transplantado, né? Uma mulher provavelmente morreu, uma mulher X morreu, né? E aí foi doado, então, o ovário para uma mulher Y. Só que não basta colocar o ovário ali para ele funcionar, né? Ele precisa ser induzido, ele precisa receber um estímulo de um hormônio para poder ele começar a funcionar, tá? Bom, eu ia dizer assim, isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes hormônios secretados pela hipófise. Então, hipófise, lembrando, hipófise é uma glândula que tem na cabeça, super, ultra, mega, e importante para o nosso corpo, que é ela, né, quando a gente fala de sistema reprodutor, é ela que comanda a liberação dos hormônios que vão ser responsáveis pela liberação do óvulo, né? E também ela tem outras funções, enfim, a gente falou isso várias vezes aqui nas aulas. Tá, ela tá dizendo assim, qual é o hormônio que é secretado pela hipófise? Vamos lá, alguém lembra? Qual é o hormônio que é secretado pela hipófise que amadurece os óvulos?
Alguém lembra? Não, né? Provavelmente não, né? Vamos lá, então. Estrogênio e progesterona? Não. Tá? Isso aqui, esses hormônios, eles se elevam quando a mulher tá grávida. Estrogênio também aqui não, né? Folículo estimulante e progesterona. Gente, folículo estimulante, se vocês lembrarem, é o FSH, tá? É porque eu falo muito as letrinhas, eu nunca falo o nome. E o luteinizante é o LH, tá? Beleza, então folículo estimulante e progesterona? Não tem progesterona, acabei de falar aqui em cima, tá? Tem folículo estimulante? Tem folículo estimulante. Então, se tem folículo estimulante, tem LH. Então, a letra tem essa FSH, letra D, tá? Só pra gente lembrar. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Olha aqui pra gente lembrar, calma aí. Ó, a letra E fala assim, ocitocina. Gente, ocitocina é o hormônio da contração muscular, que é quando a mulher, ela tá para ter o filho, ela sente contração muscular, que é poder o útero liberar aquele bebê. Então, não é ocitocina, né? E o estrogênio e progesterona é quando a mulher já está grávida e aí esses níveis aumentam, né, para amadurecer também o bebê. Então, não pode, tá? O FSH, calma aí, gente, só um minutinho, calma aí. Deixa eu falar aqui com a minha... Ah, Decimar entrou, né? Decimar entrou. Também quero falar com a minha mãe ali, mas... Decimar, depois eu falo. Deixa eu anotar Decimar. Então, o FSH e o LH, eles são responsáveis pelo amadurecimento, se vocês lembram, do óvulo, tá? O LH é produzido em pouca escala, FSH em grande escala, tá? Não sei se vocês também lembram, mas o LH ele é responsável pelo corpo lúteo, lembra? Um corpo lúteo? Que corpo lúteo? É aquele óvulo, né, secundário que não cresceu, não amadureceu, que a gente chama de corpo amarelo, né? Que não vai ser, vai ser liberado, né, mas não vai ter função alguma, a não ser vir a proteger o filhote depois, tá? 4. Vamos lá. O ciclo menstrual apresenta 4 etapas, né? 4 fases diferentes. A chamada ovulação caracteriza-se, vamos lá, lembrar, quais são as 4 fases do ciclo menstrual? É um ciclo, ou seja, começa, termina e volta de novo, tá? Então, quais são as 4 fases? Primeira fase, pra gente lembrar, primeira fase é aquela fase em que o corpo da mulher, né, não está menstruando, né, está em repouso, né, mas está preparando o corpo para isso acontecer. O óvulo está começando a crescer, então são 7 dias na primeira fase. Depois dos 7 dias vem a segunda fase, que é quando a mulher começa a produzir altos níveis de hormônio, né, e aí ela fica nervosa, fica de TPM, os homens não entendem. Então são 7 dias na segunda fase. Depois disso, tem a terceira fase, que é a menstruação em si. São 7 dias de menstruação. Professora, menstrua 3 dias. Beleza, a gente está falando de um ciclo de 28 dias, que é um ciclo normal, entre aspas, comum, digamos assim, né? Que a pessoa menstrua 7 dias. E por último, a quarta fase, que nesse caso não mais são 7 dias, né? São o restante do dia, tem que calcular. São os restantes, vou botar aqui um ponto de interrogação. São os restantes do dia, né? Que aí a mulher não tem nada. Então, nessa fase aqui, que é a menstruação, né? E aí, a fase que vem dela é a fase que o corpo está preparando para a ovulação, né? Então, é a ovulação acontecendo aqui, tá? E aí, óbvio, é antes da menstruação, porque se ela não ovulou, ela menstrua, tá? Então, o que é ovulação? É a saída, tá? Já falei para vocês, ovulação é a saída do óvulo, né? Por isso que está em ovulação. Então, na época de ovulação, a mulher não pode ter relação sem camisinha, sem proteção, porque provavelmente ela vai engravidar, né? Calma aí. Vou apagar aqui. Aí vamos para a alternativa. Estou perguntando assim, né? A chamada ovulação. O que é uma ovulação? Formação do óvulo e aumento da espessura da parede uterina. É isso, gente? Não, né? Isso aqui é quando o óvulo está sendo formado. Formação do óvulo sendo formado. Então, esquece. Rompimento do folículo com liberação do óvulo que se dirige ao útero. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Sim, a letra B. Ovulação é isso, ó. Só pra gente lembrar, ó. Aqui é o útero. Aqui é o folículo, né? Onde
vai ser produzido o óvulo. E aí, ó, o óvulo é liberado o que mesmo, alguém lembra? Pelas tubas para se chegar ao útero, né? O caminho dele. Só pra gente lembrar, o folículo, ele é assim, ó. É porque eu não quero voltar lá no livro. Ele é assim, ó. Ele é assim. E aí o óvulo, ó, ele é formado aqui dentro, lembram disso? E aí as células, ó, quando a célula está se multiplicando por mitose, lembram disso? Né? Já formou por meiose, agora multiplicou por mitose. Ele gera 4 óvulos. Alguém lembra disso? Geram 4 óvulos, sendo que 3 deles não amadurecem o suficiente para ser expelido, somente um. Alguns casos amadurecem 2, sim, que é a gravidez de gêmeos idênticos, né? Idênticos não, desculpa, gêmeos que não idênticos. E aí, mas é muito raro, tá? Porque normalmente os 3 não vão. Os 3 a gente chama de corpo amarelo, né? Porque eles não crescem o suficiente, eles não saem. E aí, o que é expelido? Depois de estar pronto, ó, esse óvulo, ele é expulso pelo ovário, ó, ele é expulso, né? E aí aqui a pá, ele é expulso, depois o ovário se constitui novamente, né? Ele é expulso. Deixa eu fechar aqui o buraquinho, tá? E aí ele vai caminhar, ó, lá pro tubo uterino para chegar no útero, tá? Então a letra B. Aqui, ó, pelo alojamento do óvulo na parede uterina? Não. Isso aqui não é ovulação, porque é gravidez. Quando o óvulo está fecundado, ele se aloja na parede uterina, a gente viu? E pelo desprendimento e eliminação do tecido uterino do óvulo, no caso seja fecundado. Não, aqui é menstruação, porque quando aquele óvulo não for fecundado, ele se desprende da parede do útero e aí gera menstruação, né? Até brinco com as mulheres que quando nos primeiros dias da menstruação saem placas. Por que placas? São restantes de tecido, né? Da parede uterina e do óvulo, por isso saem placa. Tá? 5. Vamos lá. A esterilização masculina, chamada vasectomia, é um método contraceptivo que só deve ser utilizado por homens que não desejam mais ter filhos, pois sua reversão é muito difícil. A pessoa pode reverter? Pode reverter, só que é muito difícil, pode ser que não consiga. Por isso que o homem ele é avisado, comunicado da chance de não conseguir reverter. E aí, quando você tem muito dinheiro, né, o homem pode guardar o óvulo, que nem foi o caso do Neymar, né? Ele paga milhões por mês para poder guardar aquele óvulo e engravidar quando ele quiser, com a pessoa que ele quiser, tá? Vocês estão aí ainda? Tá. Ficou um silêncio aí, eu não sei se vocês estão aí ou não, vamos lá. Todo mundo aí, beleza, vamos voltar aqui. Tá, aí vamos lá, é o caso do Neymar, né? Falei pra vocês, o Neymar, ele paga um dinheiro, acho que ele paga 500 mil por ano, por mês, sei lá, pra manter os óvulos dele guardados. Mas ele pode, né? Ele tem muito dinheiro. Vamos lá, o processo de vasectomia consiste em quê? Inutilizar os tubos seminíferos para que o espermatozoide não seja mais produzido? Não, o espermatozoide, ele é produzido, só que ele não sai, é diferente, então não pode isso aqui, tá? 5 ainda, né? B. Seccionar os canais deferentes, não sendo mais possível a eliminação do espermatozoide? Sim. O que é seccionar? É cortar, tirar o canal deferente. Então, letra B, né? Remover as vesículas seminais? Não. Porque, ó, para que o sêmen fique bastante diminuído? Não. O que acontece? A vesícula seminal é aquela vesícula, né, aonde o homem, ele continua ejaculando, ele continua produzindo sêmen, só que é um sêmen sem espermatozoide. Então, não é. A gente já foi marcado, então a gente explicar. Inocular hormônio no testículo para dificultar a ereção do pênis? Não, o homem continua com ereção, senão ninguém ia querer, né? Nenhum homem ia querer, né? E alterar o funcionamento da próstata, reduzindo a quantidade de espermatozoide produzida? Não, o espermatozoide ele continua sendo produzido. A diferença é que ele não sai. Só pra gente lembrar, vou desenhar mais ou menos aqui, tá? Na verdade, tá errado, calma aí. Tem um outro canal grudado aqui, tá? É porque talvez não dê pra ver. Finge que isso aqui é a estrutura interna do espermatozoide, tá? Aqui é a uretra, aqui é o pênis, aqui é o canal deferente, e aqui é a vesícula seminal e aqui é o testículo. Então aqui dentro está sendo produzido espermatozoide, né? Vou botar aqui moeda de espermatozoide. Está sendo produzido.
ele faria esse caminho aqui, ó. Ele ia passar por aqui, ia chegar aqui na vesícula seminal, ia ser lubrificado, e iria passar pelo pênis e, por fim, ele iria sair na uretra. Se eu venho aqui e corto, ó, o canal deferente por onde ele passa, ele não passa mais. Ou seja, ele é produzido aqui dentro, mas ele não passa mais, ele não faz mais esse caminho. Eu cortei o caminho que ele faria, né? Então ele não faz mais esse caminho, ele fica preso ali, certo? Professora, mas aí o homem ainda libera esperma? Sim, porque o canal aqui, ó, a vesícula seminal ainda está intacta. Lembra que a vesícula seminal é aquela responsável pela produção de aquele líquido gosmento, aquele líquido que deixa uma viscosidade, né? Então, ele continua liberando, né, sêmen, só que sem o espermatozoide, né? Eu acho que é um avanço maravilhoso da tecnologia, tá? Então, todo mundo que tiver o livro, marca aí a letra B. 6. Associe as estruturas abaixo relacionadas com a sua função. Túbulos seminíferos, epidídimo, próstata, vesícula seminal. Gente, essa questão aqui é maravilhosa com uma prova. Vamos lá. Locais de produção de espermatozoide. Alguém lembra aonde que é produzido? Alguém lembra? Onde produziu o que, professora? O espermatozoide. Número 1. Túbulo seminífero, tá? Local de armazenamento desse espermatozoide. Alguém lembra? 2. Epidídimo. Produz o líquido seminal. Acabei de falar que nutrirá o espermatozoide. Olha o nome. Líquido seminal, vesícula seminal. Produz uma secreção que contribuirá para neutralizar a acidez da secreção vaginal e da uretra masculina. É a próstata, tá? Não é à toa que a gente tem câncer de próstata, porque é um lugar que tem muita secreção, né? Então a chance daquelas células a produzir uma secreção ter problema é muito grande, tá? Por isso que é a próstata. Então é 1, 2, 4, 3, a letra E. Eu lembro porque eu dei aula na 802, aí eu lembro a ordem. A ordem não, a letra. A ordem é só eu conferindo, né? 7. Vamos para 7, então. Dúvida, vocês me param, hein? Que eu falo muito. Observe a legenda abaixo. Para que ocorra a fecundação, o gameta masculino percorrerá sequencialmente, então, esse caminho que ele fará, esse caminho que ele fará até chegar, a mulher. Qual é o caminho que ele faz? Ó, esse aqui é o útero, tá? Aqui são as tubo uterino. Então, daqui pra cá, até engravidar a mulher, qual o caminho que ele fará? Vamos ver? Alguém lembra o caminho? Não, né? Vamos lá. Então, primeiro é o testículo. Vou botar aqui, ó, para eu saber a ordem, tá? Primeiro é o testículo. Depois que ele sai do testículo, ele vai para o epidídimo, lembra que é o canal? Né? Ele vai para o epidídimo, aqui é o 2. Depois que ele for para o epidídimo, ele vai para o canal deferente, lembra? Que é aqui que corta o canal deferente para poder ele não sair, né? Vasectomia. Então, aqui é o 3. Aqui é o 3. Depois disso, ele vai para o canal ejaculatório, né? Que é o canal que fica dentro do pênis. E depois, aqui é o 4, e depois para a uretra, que é o final, né? Que é o 4 e aqui é o 5. Por fim, na uretra, ele vai entrar no corpo da mulher através de que mesmo, gente? Através da vagina. Eu ouvi isso? Ouvi. Claro que eu ouvi. Vagina. Depois que ele chegar à vagina, ele vai passar pelo útero, né? Porque vagina, útero, tuba, né? Vai pro útero, até ele chegar na tuba uterina e fecundar a mulher. Lembra que a fecundação ocorre na tuba, não no útero. Ocorre aqui, ó, na ampola da tuba uterina, tá? E aí o útero já fecundado, vem caminhando, chega aqui no útero, se aloja no tecido do útero, tá? Então ficou essa a ordem. Então vamos ver qual que é. Começa com número 2. Então não pode ser a C, não pode ser a D, não pode ser a E. Depois do 2 vem o número 6. Então, só pode ser a letra B.
Vamos conferir? Ó, 2, 6, 5, o 3 é o próximo, o 7 é o próximo, o 4 é o próximo, o 8 e 1. Isso mesmo. Letra B. Anotem aí. Acabando já. São 10 questões só. 8. Das moléculas, né? Das moléstias venéreas, ou seja, os DST, abaixo, as causadas por bactérias são apenas... Então, aqui na alternativa, a gente tem doenças, né? DSTs causadas por bactérias e vírus, né? Em alguns casos, ainda pode ser fungo, mas é muito raro, né? Mas aqui nas nossas opções tem bactérias e vírus, tá? E aí a gente tem que ver qual é somente por bactéria. Vamos lá. Sífilis e AIDS. Qual que é bactéria, qual é vírus? AIDS é um vírus, então esquece, só sífilis. Mas não adianta, tem que ser duas. Aqui, ó, blenorragia é uma bactéria. Mas peraí, vou circular, fica mais fácil. É uma bactéria, mas a AIDS é um vírus, então esquece. Sífilis é uma bactéria, circular, mas herpes é um vírus, esquece. Herpes genital é um vírus, então esquece. Blenorragia é uma bactéria. Então só pode ser a letra C, que tem os dois, as duas bactérias, blenorragia e sífilis, tá? Então marquem letra C. Sífilis é muito comum, gente, em homens, tá? Homens que são gays. É muito comum encontrar homens gays com sífilis. Tudo que é bactéria é mais fácil de matar do que vírus, né? O nome vírus já diz tudo, né? Fica com medo. 9. No corpo humano adulto existem 206 ossos e sua forma reflete a sua função. Marca a alternativa correta. Vou começar de baixo para cima. Chat. Ossos compridos em relação à largura, espessura e funcionam como alavanca. Errado, não funciona como alavanca. Tá? Alavanca é quando a gente consegue levantar, abaixar, tá? Longos. Inclui as vértebras. Errado, as vértebras não são longas, ao contrário, elas são curtas, né? Cada vértebrazinha, olha, é pequenininha. Como é que é longo? Né? Pode ser longo o tamanho, todas as vértebras juntas, mas as vértebras são curtas. Irregulares são ossos achatados de pequena espessura em relação ao comprimento e à largura, serve como estrutura de proteção. Gente, ossos irregulares não servem como proteção, o nome já diz, é irregular, como é que eu vou proteger uma coisa de forma irregular, tá? E formou-se curtos ou cúbicos, que as três dimensões, ou seja, são parcialmente iguais, ou seja, as três partes dele, vou fazer um triângulo aqui, né? As três partes são iguais. E, geralmente são ossos localizados na articulação. Antebraço, com braço, perna, tá? É onde a gente consegue articular. Letra A, curtos ou cúbicos, tá? Por fim, pra gente fechar com chave de ouro, nosso livro, 10, que é grandinha. Utilizando as letras abaixo, associa as diferentes fibras musculares com suas características estruturais, funcionais ou localização. Então, 1 é o músculo liso, 2 é o esquelético e 3 é o cardíaco. Só para a gente lembrar. Cardíaco é o coração. É o músculo do coração e ponto. Não tem mais aonde. Esquelético, só associar o nome. É o músculo grudado ao esqueleto. Então, só para a gente pensar. Quase todo o nosso músculo é ligado ao esqueleto, né? Só os músculos internos que não, né? Mas, ó, a minha pele externamente, praticamente tudo, né? É ligado ao esqueleto, né? Então, é a grande maioria. E é estriado, ou seja, tem um monte de estrias, tá? Tem um monte de estria. O músculo liso, o nome já diz, é liso, então não tem estria. Ele é um músculo, se eu olhar, ele é liso também. Ele é liso, não tem estria, só células, tá? Diferente do esquelético. Preste atenção comigo, se eu falei pra vocês que o músculo cardíaco é do coração, o esquelético é do corpo, né, que tem contato com o esqueleto, e os órgãos internos, alguns não têm contato com o esqueleto, então eles são um músculo liso. Exemplo disso é o vaso sanguíneo, tá? Ele é um músculo liso, é o músculo que não tem estria. Vamos lá, então já fazendo um resumo, vamos entender. Não apresenta estriações transversais. Gente, quem é o único que não tem estrias? Hein? Acabei de falar.
E aí? É o músculo liso, né? Tem alguém comigo ainda? É o músculo liso. Então aqui é 1. Existe na parede do vaso sanguíneo das vísceras abdominais. Acabei de falar. Lembra? O músculo que está em contato com o esqueleto é esquelético. O músculo que está no coração é cardíaco. E os músculos que estão em contato com os órgãos, que não têm contato com o esqueleto, né, é o liso. Então aqui também é liso. Contrai sob controle voluntário, ou seja, você tem um controle sobre aquele músculo. Me fala aí, vocês têm controle com o coração de vocês? Alguém tem controle do coração? Ai, agora ele vai bombear sangue, então não é músculo cardíaco. Eu tenho. Tem nada, para de graça. Eu consigo contar ele, então eu consigo ter. Não, você não consegue contar os batimentos cardíacos, mas você não tem controle. Se ele vai relaxar, se ele vai pulsar, se fosse assim, as pessoas não teriam ataque cardíaco, né? Todo mundo consegue controlar, tá? Então não pode ser coração. Oi. Ó, mas pra acelerar energético, para desacelerar, chá de camomila, tá doido? Ah, tá, entendi. Vocês são demais. Não é bem assim também, não. Tá, músculo... Agora outra coisa, músculo liso, ou seja, músculo interno, nos órgãos internos, né? Que não tá em contato com o esquelético. Gente, você tem controle sobre os seus vasos sanguíneos? Agora meu vaso sanguíneo vai ter uma aceleração de sangue percorrendo ele? Não, você não tem. Então, o único que você tem um controle em cima é o esquelético. A gente controla o músculo do corpo na parte externa, por exemplo. Quando o seu olho está piscando, para de piscar, você consegue passar a mão ali, ó, tentar controlar, tá? Então, é o 2, tá? Por exemplo, o braço, os bíceps lá na academia, né? A gente consegue controlar. Agora eu não vou malhar mais, que está muito grande o suficiente. A gente consegue ter um controle, tá? Outro, existe no corpo maior quantidade do que os outros tipos de músculo. Qual é a maior quantidade no corpo mesmo? É o cardíaco? É o liso? Ou é o esquelético? Valendo uma bala. Hein? Gente, acabei de falar. Músculo esquelético, é o 2. E por último, apresenta maior estriações transversais, mas não está sob controle voluntário. É o coração. A gente não controla o coração. Então ficou assim, ó. 1, 2, 2 e 3. 1, 2, 2 e 3. Letra E. Foi? Todo mundo anotou? Vamos mandar por e-mail agora? Se vocês não mandarem, não tem nota. Não me mandando, não tem nota, vocês decidem, tá? Então, eu tô aguardando vocês com a foto do livro, do caderno, seja lá o que for, tá? E aí a gente encerra o nosso livro, a gente encerra o nosso ano letivo e a gente se vê na correção das provas, né? Que eu vou mandar pra vocês a resposta depois, ou ano que vem, quem sabe junto, né? Ao invés de ser online. Ok? Professor, Beijo, gente. Fiquem com Deus. Foi muito bom estar com vocês mesmo em plena pandemia. Oi. daqui a pouco eu te envio, que eu vou ter que almoçar aqui agora. Tá. Me enviando, tá bom. Não tem problema não, tá bom? Então, beijo, galera. Theo tá aí. Emily tá aí. O Caian tá aí. Decimar tá aí. Eu tô, tchau. Tchau. Emily e Decimar. Tchau, Miguel. Gente, Emily, Decimar e Theo. Ó, eu vou dar falta. Vocês não estão respondendo, eu vou considerar que vocês deixaram... É, eu sei, Theo, eu sei. Eu fui no banheiro. Então tá bom. Beijos.